Saudações em Cristo, aqui quem fala é o pastor Adriano Menezes e passando para compartilhar uma palavra com você. Eu tenho uma reflexão no meu coração e desejo que ela possa falar aos seus ouvidos e penetrar ao seu coração. Nós estamos diante de um cenário de caos e crise. E no meio de um cenário como esse, o que esperar? Bom, essa pergunta merece uma resposta, mas difícil está sendo encontrá-la, porque estamos olhando para um cenário e encontrando nações. Eu não estou falando de uma nação, eu não estou falando de 10, eu estou falando de mais de 150 nações sendo atingidas por uma pandemia que, além de gerar um colapso na questão da saúde, tem gerado também um colapso na questão econômica. PIBs de todos os países estão sendo comprometidos e países começam a ficar à beira de uma recessão. Se não bastasse tudo isso, ainda temos na nossa realidade do Brasil um mal chamado corrupção, pois no meio da dor, no meio do desespero das pessoas, ainda há aqueles que se aproveitam e que na sua ação oportunista se alimentam da dor dos outros. E enquanto isso, está havendo uma guerra de ideologias e partidos políticos brigando pela alternância ou não do seu poder. Meu Pai, um cenário de caos. Enquanto tudo isso, o povo trancafiado, as ruas vazias, igrejas fechadas e o pânico assolando, levando tantas pessoas a viverem com medo no caos. E o que esperar num cenário como esse? Bom, é pensando sobre isso que eu quero compartilhar alguns cenários bíblicos parecidos com esse. Se você trouxer a sua memória a tempos mais remotos, há de encontrar que sempre, no meio do caos, algo muito bom se pôde esperar. E isso é o que me motiva a vir até você trazer essa palavra. O que esperar no meio desse caos? Bom, eu me encontro semelhante ao episódio em que Abacuque é um profeta que viveu tempos um tanto difíceis. Ele começa dizendo no seu livro: até quando gritarei violência e ninguém me responde? Ele fala que nesta época, a sua época, o direito era negociado por um par de sandálias. Era um cenário de violência, de corrupção e oportunismo. E o que ele faz? Capítulo 3, versículo 2 diz que ele se põe a orar. Ele se põe a falar com Deus dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, semelhante aos dias de Abacuque, nós podemos ansiar e esperar por um avivamento. E qual a perspectiva de esperar que isso aconteça? Porque a história já vai nos mostrar o que aconteceu quando o cenário estava em crise. Eu aprendo lendo sobre a história quando nós não sabemos que direção tomar, qual será o rumo do amanhã, devo olhar um pouco para trás e aprender com o que aconteceu no passado. E isso é o que Lamentações vai dizer no seu capítulo 3, quando ele diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Sem perspectiva, lamentando, sem ver nenhuma situação, o profeta nos convida a olhar para trás. E olhando para trás, eu encontro cenários assim. Por exemplo, no livro de Êxodo, eu encontro um cenário de escravidão. Eu estou falando do povo lá no Egito. Um cenário de escravidão, de opressão. Duras cargas de trabalho. As pessoas trabalhavam, não recebiam o fruto do seu trabalho e ainda eram duramente oprimidos. Junto a isso, uma confusão de fé. O povo hebreu, que foi ensinado a adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, está dividido na sua adoração entre os deuses egípcios e os deuses hebreus. E esse é o cenário do Egito. Um cenário de escravidão, um cenário de confusão e dúvida na sua fé. E no meio de tudo isso, veio algo repentino. O capítulo 2 diz que eles gemiam na sua escravidão. E depois de gemerem, de orarem, um avivamento. Algo sobrenatural acontece ali, pois no capítulo 3 aparece agora a resposta dessa oração. Deus chamando um homem que se tornaria o libertador de Israel. Então, uma nova vida, um novo viver. Eu chamo isso de avivamento, vida intensa. Esse mesmo cenário se passa em meados da Babilônia, texto que envolve boa parte do cenário bíblico do Antigo Testamento. O povo se perdeu na sua adoração, se tornaram desobedientes e se prostituíram espiritualmente. Ou seja, uma hora adoravam a Deus, outra hora adoravam a Baal. Por conta da sua desobediência, o rei
e todo o seu reinado é levado preso na Babilônia. Homens, mulheres, jovens e crianças estão saindo de suas casas, deixando tudo para trás para agora viverem o que antes não viviam. Eram livres e se tornaram escravos, ao passo que os poucos que ficaram, os camponeses, os homens miseráveis que permaneceram lá, permaneceram numa cidade arruinada. A cidade foi destruída, casas foram queimadas e o templo, objeto de tamanha admiração, está agora arruinado. Eu estou falando de um cenário de caos. No meio de tudo isso, os que foram levados prisioneiros para a Babilônia não têm um lugar para se reunirem para adorar. É nessa época que vão surgir as sinagogas. Eles estão se reunindo em pequenos grupos, porque nem templo mais tem, nem mais um lugar onde o povo pudesse ir e oferecer os seus sacrifícios. Duros anos na Babilônia, duro tempo de servidão e de conflitos sobre até quando aquilo ficaria, até que Deus vem despertar o coração. E ele começa despertando o coração das autoridades, vai despertando o coração dos sacerdotes, até despertar o coração de todo o povo. É isso que Ageu profetiza, dizendo que Deus despertou o espírito deles. E nesse despertamento, eles estão retornando para Jerusalém, para reconstruir a cidade dantes arruinada. E nesse processo de reconstrução da cidade, do altar e do templo, Neemias, capítulo 8, dá uma descrição maravilhosa. Diz que eles se reuniram do nascer do sol até o meio-dia, durante vários dias, para ouvir. E o povo estava atentamente ouvindo as palavras que eles já nunca mais tinham ouvido, que há tempo não tinham mais acesso. E quando ouviam, o povo levantava as mãos, o povo se prostrava com o rosto em terra e diziam amém, amém. Sabe como é o nome disso? Avivamento, retorno para a sua terra, retorno aos princípios, volta à palavra de Deus. É isso que está tendo na Babilônia. Um avivamento é o que vai acontecer em meados da época de Jesus, lá em Jerusalém. Como estava o cenário em Jerusalém? Opressão romana, o povo duramente oprimido por Roma, pagando altos impostos, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Uma desigualdade social como nunca. Roma opressora, enquanto a fé estava vivendo um colapso, uma crise, porque as pessoas tinham muitos rituais e pouca devoção. Era falta de piedade e de aplicação prática daquilo que eles sabiam. Eles eram fiéis em coisas pequenas e se perdiam em outras. Jesus disse que eles se engasgavam com mosquito. Israel é um povo que tem muitos rituais, mas estavam vazios. Tão vazios que o autor de Mateus vai escrever dizendo que nos dias de Herodes, de Pôncio, de tantas autoridades, dos 2 sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, sabe onde? No deserto. Sabe por que a palavra estava no deserto? Porque o templo era luxuoso, mas estava vazio de Deus. O templo era uma das maravilhas do mundo de sua época, construído por Herodes, todo em ouro batido. Mas Deus não estava na casa que era chamada de casa de Deus. O povo está frio na sua devoção. Seu fervor e sua vida com Deus não passava de meros rituais. Enquanto isso, no meio de toda essa situação, um avivamento chegou, pois na cidade simples de Belém nasceu o Salvador do mundo, trazendo esperança, e desde o ventre, cheio do Espírito Santo, veio ao mundo, veio trazer esperança, e quando partiu, quando subiu ao céu, soprou aos seus discípulos dizendo, recebam deles, recebam do Espírito Santo. Um avivamento chegou em Jerusalém, causando mudança, causando transformação que até hoje se reflete sobre isso. No caos, a esperança voltou. Ao olhar para esses relatos bíblicos, eu encontro então alegria diante do cenário atual. E se você acha que isso é somente coisas da Bíblia, leia um pouco sobre história. Você vai encontrar avivamentos que vieram no meio do caos. Eu posso te lembrar na Inglaterra, quando na Europa as pessoas estavam totalmente distantes da palavra de Deus, viviam uma vida apenas de meras formalidades, uma pregação feita em latim, onde ninguém entendia, mas era obrigado a concordar dizendo amém. Todos, nesta época, viviam aprisionados ao medo,
tentando a todas as custas encontrarem a sua salvação. E para isso até tinham que pagar. A Europa estava debaixo da cegueira do caos espiritual, enquanto igrejas estavam cheias de pessoas que nada conheciam de um Deus, a não ser de um Deus bem distante. E no meio disso, na cidade da Alemanha, lá nas terras da Alemanha, o Espírito soprou, trazendo uma palavra a um homem, e entendendo este homem que a salvação é pela fé, ele pega estas palavras e faz elas chegar ao coração do povo, traduzindo a Bíblia para a língua materna, fazendo com que a Europa, a Alemanha, o mundo daquela época conhecesse de fato a Bíblia, a palavra de Deus. Um avivamento varreu a Europa. Um avivamento desencadeou pelos países, Genebra, Suíça, todos aqueles países desfrutaram do relato, dos frutos do retorno à palavra. Se isso ainda é distante para você, venha para a cidade de Gales, uma cidade pequena, um país pequeno, mas um país totalmente entregue à sua devassidão. Nos bares havia aglomerado de pessoas. Nas minas de carvão, as pessoas costumavam estar em lar com seus palavrões e atitudes um tanto grosseiras, distante daquilo que deviam ser. Mas um avivamento chegou, envolvendo uma comunidade pequena, envolvendo um garoto que trabalhou nas minas de carvão. O avivamento chegou, mudando o país de Gales, fazendo com que em pouco tempo 100 mil galeses se rendessem aos pés de Jesus. Gales viveu um avivamento. Esse avivamento não ficou limitado lá. Mais tarde, 1908, esse avivamento chega na América, mais precisamente na Rua Azusa. Sua época era uma época de segregação racial. Se você não sabe, nesta época, negros e brancos tinham um tratamento diferenciado. Se um negro tivesse sentado num transporte escolar, num transporte público, e um branco entrasse, o negro era obrigado a dar lugar para ele. Havia banheiros separados, havia um discriminar das pessoas pela cor que elas tinham. Isso era segregação racial. E no meio dessa segregação veio um avivamento, envolvendo exatamente um pastor negro, William Seymour. Deus soprou sobre ele, e Azusa se tornou o endereço do avivamento, onde homens e mulheres, negros e brancos, entenderam que Deus não faz acepção de pessoas. Avivamento soprou na América. Esse avivamento mais recente soprou bem pertinho, ali nas Ilhas Fídjis, quando no ano de 2000 viviam debaixo de um colapso. Havia revoluções na política, a economia entrando em colapso. Os turistas, com medo de ir para lá, fez com que as ilhas, tão antes conhecidas por sua beleza, se tornassem agora lugares de violência e de morte. Mas um avivamento chegou. Depois das igrejas entenderem a importância de orarem e clamarem a Deus, um avivamento chegou, trazendo mudança às Ilhas Fídjis. E no ano 2000, sim, maio de 2000, um avivamento soprou nas Ilhas Fídjis. Eu estou te contando o que houve na história, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será de sempre. Sim, eu estou cheio de expectativas de que um avivamento virá. Um avivamento virá para o nosso país. Nunca o mundo esteve tão preparado desses últimos séculos para cá para receber isso que eu estou a falar. A palavra avivamento significa vida intensa. Estamos no cenário onde as pessoas perderam o temor a Deus. Sim, as igrejas estão cheias, mas de pessoas vazias. As pregações são mais egocêntricas do que cristocêntricas. Os louvores servem mais para massagear o ego do que para expressar a adoração ao Deus eterno. Estamos mais preocupados com dinheiro, com recursos, do que com a nossa salvação e a nossa eternidade. Estamos vivendo uma crise na nossa nação. Estamos diante de desigualdades sociais, corrupção frenética, pessoas que são oportunistas e sempre dão um jeitinho para melhor sair. Enquanto isso, a nação à beira do caos. E agora, em meados do século XXI, se instaura um nível a mais desse colapso. Por que eu posso esperar em dias melhores? Porque esse clima, esse ambiente é um ambiente propício para haver um avivamento, uma vida intensa outra vez. E o que fazer para isso acontecer? Bom, nunca houve uma fórmula pelo que se deve fazer para que isso aconteça. Mas olhando para trás, vemos que coisas em comum se repetem na vida deles, como por exemplo, eles oraram.
Em todos os avivamentos, ele é resposta de orações. É resposta de um povo que se voltou a Deus, que inclinou-se com seus corações. Lembra de Êxodo? Eles gemiam. Lembra de Gales? Eles oravam por dias. Quero trazer à memória os nossos irmãos moravianos, que entraram por um propósito de 7 dias, ininterruptos de orar, manhã, tarde e noite, fazendo aquilo que eles chamavam de relógio de oração. Os 7 dias duraram 100 longos anos. Eles oravam por um avivamento. Eles clamavam para que houvesse mudança naquele lugar. Sim, a oração sempre fez parte. É isso que encontraremos no livro de Atos, Atos do Espírito Santo na vida da igreja, porque a história da igreja começa nada mais, nada menos com oração. Jesus dá uma ordem dizendo: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que vocês recebam a promessa. E a promessa veio depois de 10 dias de oração, pois o versículo 14 do capítulo 1 diz que eles oravam, eles perseveravam em oração, tanto homens como mulheres estavam orando. E o que é mais belo de se encontrar é que no meio da oração havia uma unidade de propósito, porque não adianta orar se a unidade de propósito não houver entre nós. Esses dias fomos às ruas para orar, jejuar, mas nem sempre com sentimento de unidade. Fomos orar de um modo que não devíamos. Então, é preciso entender que, atrelado à oração, é preciso se quebrar a barreira da desunião. Estamos orando com sentimentos facciosos, distantes uns dos outros. É preciso entender o que Jesus falou em Mateus 18: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome. Não é a quantidade, é o princípio da reunião. E sabe o que é reunião? Uma unidade reforçada. Quando a igreja se põe a orar, deve orar primeiro para que Deus una o nosso coração um ao outro e o nosso ao dele, porque na unidade há avivamento. É isso que diz Atos capítulo 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio o avivamento. Algo de repente pode acontecer quando essa barreira que tanto nos distancia for quebrada. Então, precisamos começar a orar dizendo: Senhor, una o teu povo. E me dá alegria ver que dos 4 cantos dessa nação, homens e mulheres, pequenos, é claro, estão abrindo o seu coração, enquanto os grandes vivem a discutir, pequenos estão se unindo para orar. Eu vejo por vários lugares inteiras pessoas se reunindo para orarem, sejam nas praças, sejam nos morros, sejam nas dunas, sejam em quaisquer lugar, sem ninguém se importar qual é a placa da igreja ou qual a pessoa a presidir aquela reunião. O nome disso é unidade. Ela está começando, e quando essas coisas começam a acontecer, ventos de avivamento vão soprar. E quando o avivamento chega, o que ele faz? Ainda, olhando para o registro de Atos 2, meu coração me faz ficar mais alegre, porque quando Atos 2 vem, ele não traz consigo apenas manifestações espirituais, enquanto muitos estão olhando para o versículo 4, que diz que línguas como de fogo pousou sobre cada um deles. Meu olhar está direcionado a outras coisas. Quais? As expressões do texto que vão até o versículo 14. Ela começa dizendo: e Pedro pôs-se em pé. Um avivamento põe as pessoas de pé, e como já dizia o pregador, antes de levar as pessoas a cair ao chão, um avivamento ergue um povo. É chegado um tempo de um avivamento, e esse avivamento levantará o vale de ossos secos. Sim, os ossos secos poderão reviver outra vez. Avivamento é o surgimento de um exército que não luta com espadas ou lança, de um exército que não briga por reinos terrenos, um exército que só defende uma causa: Jesus, Jesus, Jesus. O avivamento chegou em Atos 2 e poucos se importaram os apóstolos se era Roma, se era Herodes. Eles só queriam anunciar Jesus, era o que mais importava. E nesse anunciar, o Espírito que está sobre eles faz com que o Evangelho se espalhe a todo o mundo de sua época. Porque naquele dia, Atos 2, diz que havia uma festa de Pentecoste. Era uma festa tradicional em Israel e pessoas de todas as nacionalidades estavam ali. Quando o avivamento chegou, o Espírito os fez falar em outras línguas
e todos ouviram na sua própria língua materna acerca das grandezas de Deus. E aqui eu tenho outras grandes verdades. Verdade número 1 é que avivamento é a tradução do Evangelho para todas as línguas. Deus não fez com que as nações ouvissem o Evangelho no hebraico ou no aramaico. Deus fez com que o Evangelho chegasse na sua própria língua materna. Isso é salvação para todos os povos. Uma das coisas que nós mais erramos é achar que a salvação pertence a um grupo exclusivo, o meu grupo, o seu grupo. Não. O desejo de Deus é a salvação de todos os homens. A resposta da salvação é individual, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E o Evangelho agora chegou aos pardos, aos medos, aos de Ponto, de Frígia, de todos os lugares. Eles ouviam. E o que eles ouviam? Falar acerca das grandezas de Deus. Nos lábios dos apóstolos, nos lábios dos discípulos, dos homens e das mulheres avivados, só havia uma coisa: grandezas de Deus. É chegado um tempo de avivamento, onde o que mais importa não é o homem, onde o que mais importa não sou o eu, mas sim o grande eu sou. A ele será dado honras e glórias, louvor ao que vive e reina para sempre, ao que foi morto e reviveu. Sim, eu estou crendo no avivamento, eu anseio por um avivamento. E encerro esta palavra dizendo a você que, assim como em Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, lá no versículo 2 diz: o Espírito se movia sobre a face das trevas, sobre a face dos abismos. Ei, se nós estamos vivendo um tempo sem forma, sem perspectiva, vazio, e só há trevas por todos os lados, o Espírito Santo está entre nós, e Ele está preparando um ambiente para o que vem logo no versículo 3. É a voz de Deus dizendo: haja luz. É chegado um tempo de se ouvir nos quatro cantos dessa nação: haja, nação brasileira, todos que me escutam, aonde essa palavra chegar, um vento soprará sobre nós. Deus está pronto para dizer: haja. Se em Deus está tudo preparado, eu pergunto em você: como está seu coração? Como está você? Que você coloque-se de joelhos, que você se dobre diante de Deus, menos de nós, mais dele. Anseie como uma criança desmamada o colo de sua mãe, anseie pela eternidade, anseie por Deus, porque aqueles que têm sede, por ela serão saciados. Se achegue a Deus, é tempo de se voltar para Deus, porque no meio do caos podemos esperar dias melhores. Avivamento vem vindo aí, eu creio. E você? Se essa palavra falou com você, faça com que ela chegue ao coração de muita gente. Seja você uma janela por onde essa palavra há de correr para outras casas. Que o Senhor te abençoe. Eu creio, eu desejo, eu estou esperando em um avivamento. Eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é uma palavra do meu coração para o seu coração. Deus abençoe. Fique em paz.